Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, irmãos que podem, se coloquem de pé. Peguem a palavra do Senhor, a Santa Bíblia. Abra, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Será também uma leitura extensa, mas é necessária para que Deus fale à nossa mente e ao nosso coração tudo o que Ele tem reservado para esta noite. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Se a sua tradução estiver diferente, embora o sentido será o mesmo. Diz assim: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Diga bem forte: Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu. Diga: Elias obedeceu. Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Versos de número 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida os dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. O filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que o seu Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima.
para o quarto onde estava morando e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: O Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Então ela me hospedou, e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, fazem com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Amém? Por favor, tome o seu assento nesta noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem o poder de falar na sua vida da mesma forma que Ele falou comigo pela manhã deste domingo que passou. Deus, Ele trouxe algumas coisas maravilhosas e nós extraímos dentro da palavra do Senhor sobre uma direção e obediência para trazer para a igreja nesta noite. E Deus, Ele colocou um tema muito forte ao meu coração, e eu gostaria que você gravasse na sua mente nesta noite, que diz assim: direção divina e obediência nos mantém na provisão. Direção divina e obediência nos mantém na provisão. O que quer dizer a palavra provisão? Provisão significa abastecer-se, fornecimento, ato de prover sobre aquele que está precisando. Aleluia. Neste texto, irmãos, um pouco extenso que nós lemos, louvado seja o Senhor, ele traz uma história que os irmãos já conhecem muito bem, dentro da palavra de Deus, uma grande crise. Nesta passagem, no capítulo 17, sobre o profeta Elias e uma grande seca. Elias, ele se depara em um cenário crítico. Elias, ele se depara com uma seca, a qual ele mesmo, sendo um profeta do Senhor, profetizara aqui para o rei Acabe. Elias, neste momento, vive um cenário, aleluia, louvado seja o Senhor, um cenário onde Deus o usa para profetizar a seca sobre esta região, sobre esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Elias foi um profeta de Deus no reino do norte, durante o governo do rei Acabe. O nome desse profeta é composto por 2 nomes de origem divina, ou seja, El e Iá. A primeira pronúncia, que significa poder, e a segunda pronúncia é uma abreviação do nome Iavé, ou seja, o Deus eterno. Obtém-se sobre o nome do profeta Elias, que diz a significativa: Deus eterno e Deus todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Deus era a força do profeta Elias. Deus, nessa noite, em todo o tempo da nossa vida, Deus também tem sido a minha e a sua força. Louvado seja o Senhor. Deus sendo a força de Elias, mas Deus foi também o mentor na sua missão de profeta. Elias recebe a palavra de Iavé. Elias recebe
a palavra de Deus, a qual ele, sem temer, transmite para aquele povo. Louvado seja o Senhor. Elias teve que se ocultar, porque o rei Acabe e Jezabel tentaram executá-lo por causa da profecia sobre o tempo de seca. O cenário, meus irmãos, começa a ser desfavorável para a vida do profeta. Primeiro cenário, uma seca, uma caverna e uma perseguição. Louvado seja o Senhor. Mas se os irmãos prestarem atenção, Deus foi objetivo em dar as ordens para o profeta Elias. Deus é objetivo em dar ordens e direção para a nossa vida, para quando Ele deseja que algo glorioso aconteça ao nosso favor. Louvado seja o Senhor. No versos de número 3, Deus, Ele dá a ordem ao profeta. No versículo de número 3, louvado seja o Senhor, Deus fala para Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. Eu mandei que os corvos levem comida para você. Louvado seja o Senhor. No versículo 4, Deus falou muito ao meu coração. Deus, quando Ele dá a ordem a uma pessoa, para que a pessoa obedeça tudo que Deus está mandando esta pessoa fazer, Deus garante a providência para a nossa vida. Quando Deus dá ordem para que o ser humano o obedeça, Deus, Ele dá a providência assinada sobre a nossa vida. Veja, Deus fala para Elias: vai para o Querite e lá você terá água para beber. Eu mandei os corvos. Eu quem? O Senhor Jesus mandou os corvos que levem comida para você. Ora, Deus é um Deus de garantia da providência para aquele que obedece às suas ordens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda Elias para o Querite, e o Querite poderia estar sem água, mas Deus deu a direção, sabia que a provisão já estava preparada. A palavra para mim e para você nesse momento é: se Deus deu a direção, a provisão do Senhor já está preparada. Aleluia. Diga para alguém nessa noite: quando Deus dá a direção, quando você obedece, a provisão já está tudo preparado. Crê ou não crê? Eu creio. Louvado seja o Senhor. Versos de número 5. Elias obedece a ordem do Senhor. Elias vai para o Querite e ficou morando perto do riacho. A permanência do profeta não foi apenas uns minutos. A permanência deste profeta no Querite não foi um dia, 2 dias. A permanência desse profeta, aleluia, diz a Bíblia, ele morou um tempo perto do riacho, perto do Querite. Versos de número 6. Os corvos traziam pão, traziam carne todas as manhãs, porque os corvos obedeciam à voz do Senhor. Veja, igreja, se o Senhor deu ordem aos corvos para que alimentasse o profeta com pão e com carne, o que esse Deus não pode dar ordem ao favor da sua vida nesta noite? Aleluia. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus de surpresas para todo aquele que obedece a sua palavra.
No versículo de número 7, louvado seja o nome do Senhor. No meio da fase da providência, aonde Elias obedeceu a ordem do Senhor, foi para o Querite. No meio da fase de providência, acontece algo inesperado. Acontece algo que talvez Elias não esperasse, mas Deus já tinha todos os planos traçados para a vida do profeta Elias. Algo inesperado aconteceu. O Querite secou. O riacho secou. Veja, o inesperado acontece no meio daquela providência sobre a vida do profeta Elias. Diga para alguém assim: o inesperado aconteceu. Aleluia. Por exemplo, irmãos, talvez você está aí juntando todas as suas economias para comprar algo valioso para a sua casa. Você está ali juntando todas as suas moedas, todos os seus reais, todos os seus dólares, quem sabe, para você desempenhar em algo valioso para a sua casa, para o seu lar, para o bem-estar da sua família. Mas de repente, você está lá com os seus números de economia todo reservado, mas de repente algo inesperado acontece. Por exemplo, o seu carro quebra e você automaticamente vai ter que mexer nas suas economias. Para quê? Para que aquele carro que está quebrado volte a funcionar. De repente, o inesperado acontece. Você está lá com um plano, o plano está dando tudo certo, mas alguém da sua família, de repente, adoece. O inesperado acontece. Eu não sei qual foi o riacho que secou na sua vida, mas mesmo que o riacho secou por algum tempo, a provisão não vai faltar, diz o Senhor. Algo que não era planejado naquela provisão aconteceu. Algo que talvez não era para aquele momento aconteceu. O Querite secou, o riacho secou, aleluia, riacho seco. Talvez na sua vida, nesta noite, possa ser falta de clientes, riacho seco. Possa ser na sua vida doenças, enfermidades, riacho seco na sua vida. Pode ser um projeto iniciado e um projeto que não foi concluído. Riacho seco na sua vida pode ser uma porta que acabou de se fechar. Riacho seco pode ser na sua vida uma luta familiar. Riacho seco pode ser a esperança de dias melhores que está acabando na sua vida. Mas a mesma direção que Deus deu para o profeta Elias, Ele vai dar para nós nesta noite. Mesmo com o riacho seco, Deus se torna a apresentar e dar uma nova direção para o profeta Elias. Diga para alguém com fé, diga: Deus vai se apresentar a você e dar uma direção profética para a sua vida. Eu creio. Se tiver mais alguém que crê, dê pelo menos um glória ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. Versos de número 9, igreja. O Senhor dá outra ordem para o profeta: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Olha só, Deus, quando quer, Ele continua garantindo a providência de Deus. Ele disse aqui:
eu mandei que uma viúva que mora ali te dê comida para você. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mesmo que, como eu já citei, que o querite da sua vida possa estar seco, Deus dará uma nova direção para a minha e a sua vida. Parte B, do verso de número 9, o Senhor está falando, eu mandei. Olha que coisa gloriosa, igreja. Quando Deus manda, o milagre acontece. Quando Deus dá a ordem e o crente obedece, o milagre acontece. Deus é responsável pela vida de um crente obediente ao Senhor. Deus não é responsável por alguém que não quer saber dos princípios bíblicos. Deus não é responsável sobre aquele que escolhe viver uma vida de pecado, de promiscuidade, de tudo que não presta. Deus não é responsável, mas eu libero uma palavra: se o crente é de verdade obediente à voz do Senhor, Deus é responsável pelo milagre. Deus dá a direção e Ele assina o milagre na vida do crente obediente. Nesta noite, se entrou algum crente fiel neste lugar, Deus vai mostrar a direção e Deus será responsável pelo milagre na minha e na sua vida. Diga para alguém nessa noite: Deus não tem responsabilidade com crente desobediente, mas se você obedece, Deus vai trazer a provisão nas suas mãos. Recebe ou não recebe? Eu recebo a vitória do Senhor. Talvez um pensamento, aleluia, de um crente pentecostal. Talvez Elias, mesmo sendo um grande homem, um profeta de Deus, um profeta da verdade, talvez quando Deus designa a direção para o milagre, talvez Elias, ele pensasse antes que Deus pronunciasse que seria uma viúva que prepararia o pão para alimentá-lo. Talvez poderia Elias pensar que a providência poderia vir de um grande homem rico, de um grande fazendeiro, mas não. A providência na vida do profeta, verdadeiramente direcionada por Deus, louvado seja o Senhor, veio da vida de uma viúva. E a palavra de Deus para mim foi, e não sei se vai ser para mais alguém nesse plenário. Talvez você está esperando a providência vir de uma pessoa grande, de uma pessoa cheia de bens, de uma pessoa que tem riqueza, mas Deus dizia a mim que a minha provisão, que a sua provisão vai vir dos improváveis, vai vir daqueles que não têm aparência, vai vir daqueles que ninguém dá nada, mas Deus vai designar pessoas para te ajudar. Aleluia. A sua bênção não vai vir da onde você está imaginando. A minha bênção não virá da onde eu estou imaginando, mas Deus vai ordenar que ela venha. Deus vai levantar por esse tempo pessoas simples, pessoas humildes, pessoas sem aparência, pessoas que ninguém imagina nada, que ninguém dá valor de R$1, mas será esta pessoa que vai te procurar, vai ser esta pessoa que vai falar para você: ei, eu tenho uma benção, Deus tocou no meu coração para te abençoar, Deus tocou no meu coração para te dar uma quantia X em dinheiro. Deus vai tocar, porque Ele fala e Ele cumpre, aleluia. Olha, irmãos,
é testemunho, em cima de testemunho, estamos vivendo a provisão de Deus no Querite da vida. Irmãos, nada tem faltado. Deus tem trazido pessoas de outro estado para chegar até nós, colocar quantias no bolso e dizer: esse dinheiro não é para a igreja, esse é para manutenção da tua família. Deus trabalha no Querite, Deus levanta aqueles que nós não imaginamos que Ele vai levantar. Irmãos, às vezes o bispo está de pé na igreja ou na rua, chega a pessoa, coloca no bolso uma quantia. Irmão, não precisa, não. Eu estava lá no estado de Santa Catarina e Deus tocou para te abençoar. Eu estava lá, não sei aonde, Deus tocou para te mandar um pix. Deus tocou para te fazer isso e aquilo, porque Deus, Ele dá a ordem aos improváveis para nos abençoar. Não se preocupe. Talvez você não abençoa, Deus traz Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Porque o Senhor, não importa o Querite, não importa se o riacho quer secar, Ele levanta os improváveis para nos abençoar. Se você quiser ativar a tua fé nesse momento, diga para alguém: por esses dias, Deus vai levantar os improváveis para te abençoar. Crê ou não crê? Eu creio, Senhor. Vivemos, igreja, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, em um tempo de inversão de valores, aonde a ótica da humanidade, a ótica do sistema, olha apenas a aparência, mas quem vive de aparência está perdendo bênção. A ótica do sistema só olha a aparência. Você só vale o que você tiver para a aparência. Se enxergar alguma coisa na tua vida, você é alguém. Se não enxergar nada, você é jogado pelos cantos, porque na ótica do sistema você não é ninguém. Diga para alguém assim: não importa se o sistema está vendo a sua aparência, Deus vê além das aparências. Aleluia. E as pessoas que têm o hábito de olhar apenas para o exterior do ser humano, perde as bênçãos que Deus prepara através da vida dos improváveis para nos abençoar. E a palavra esta para mim foi, não sei se tem pelo menos mais algum que recebe: Deus vai levantar muita gente simples para te abençoar. Deus vai levantar muita gente simples nessa igreja para honrar esta igreja. Deus já levantou, Deus está levantando muita gente humilde que não sabe falar, que não sabe cantar, que não sabe ler, mas vai ser um canal de bênção para esta igreja. Aleluia! Deus vai levantar pessoas que não têm faculdade, que não têm estudo, que não têm uma teologia, que não têm um mestrado, que não têm um conhecimento além, mas é Deus que vai levantar para abençoar. Esta é a palavra liberada. Mas você não levantou nem a mão. Eu levanto as duas, porque eu sei que Deus fala nesta noite. A verdade é: quem tem não apresenta que tem alguma coisa na vida, e quem não tem quer ostentar uma vida podre que não tem coisa nenhuma. Quem tem de verdade vive uma vida tranquila, não precisa ficar vivendo de que todo mundo tem que saber que ele tem uma vida ou ela uma vida estabilizada. Quem tem não apresenta que tem. Quem não tem quer ostentar uma vida falsa dizendo que tem. Vocês conhecem alguém assim? Versos 11, parte B. Já a gente corre para a oração. Disse o profeta: traga pão também. Pediu água e já pediu pão também. Por que Elias disse dessa forma, igreja? Elias confiou na palavra do Deus vivo liberada lá atrás sobre a vida dele. Elias confiou plenamente na palavra de Deus, que Deus havia dado lá no versículo de número 9, louvado seja o Senhor. Apronte-se, vai até Sarepta e fique lá, que eu mandei alguém para te sustentar. Elias confiou na palavra de Deus. Você está confiando na palavra?
Ou sai da porta para fora, esqueceu da mensagem, esqueceu do que Deus liberou, esqueceu dos milagres que você recebeu. Você realmente está confiando naquilo que Deus fala? Se Deus falou, está falado. Se é Deus que falou, confia. Se é Deus que disse que nessa noite está entregando a provisão para você, pega a provisão na sua vida, aleluia. Creia na palavra do Senhor. O ser humano fala e não cumpre. Deus fala e faz acontecer. Diga para alguém, por favor, ative a fé desta pessoa. Diga: o ser humano fala e não cumpre. Deus fala e faz acontecer. Deus vai fazer acontecer grandes bênçãos, grandes vitórias sobre a minha e a sua vida. Versos de número 12. O profeta Elias confia na providência de Deus em meio a um cenário desesperador. Uma mulher viúva, totalmente sem esperança. Uma mulher a qual a sua esperança de dias melhores estava para terminar. Muitos, igreja, bate no peito e diz: eu confio em Deus, mas eu quero ver confiar no dia que te faltar tudo. A confiança que Deus traz na palavra é eu confiar no Senhor quando me faltar tudo. O querete se secou. Elias continuou ouvindo a direção divina, continuou obedecendo e continuou desfrutando daquilo que Deus tinha falado para ele. Não adianta eu ouvir e não confiar. Eu preciso confiar que o Deus dos deuses, a qual nós servimos, realmente está comigo na bonança e quando o querite se secar. Quando lhe faltar tudo, aonde está a sua confiança? É fácil, meus irmãos, confiar em Deus com os boletos pagos no dia 10 certinho. É fácil confiar em Deus com Pix cuspindo grana. É mole confiar em Deus assim. Aleluia. É fácil confiar em Deus com uma vida financeira, familiar, profissional totalmente estabilizada. Mas quando o querite seca, quando o riacho seca, Deus quer encontrar em nós uma confiança que agrade a Ele. Hoje você confia em Deus, hoje eu confio em Deus, mas e amanhã? Ao amanhecer, você acordar e se deparar com um cenário desesperador, com um querite seco, a qual foi citado lá atrás, você vai continuar realmente confiando em Deus? Você vai realmente continuar glorificando ao Senhor? Você vai continuar de verdade vindo para a igreja, vindo para os cultos de oração? Se um cenário desesperador bater na sua porta, qual será o grau de confiança no Senhor? Isaías capítulo 26, versos de número 4, diz para todos nós nessa noite: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado seja Deus. No dia que tudo estiver mal, a sua confiança no Senhor tem que ser ainda maior. Olha a confiança desse profeta no versos de número 13. Paz em meio à crise. Paz em meio à crise. Louvado seja o Senhor. A viúva de Sarepta, ela descorre a sua história, aleluia, de sequidão, de provisão, de mantimentos. Ela disse ao profeta: eu estou aqui catando, algumas traduções, cavacos, para cozinhar alguma coisa, um bolo de farinha, para eu comer e depois morrer junto com meu filho. Olha que coisa gloriosa.
no versos de número 13. Paz em meio à crise. Talvez você entrou aqui, é isso que você está precisando ter: confiança no Senhor e paz em meio à crise. Um cenário caótico, onde não tinha mantimento nem para aquela viúva. Olha o que Elias diz para ela: louvado seja o Senhor, não se preocupe, paz em meio à crise. Aleluia. Talvez você entrou aqui em desespero devido à sua situação, que eu não sei qual é, mas Deus, Ele sabe qual é. Elias traz uma palavra de paz em meio à crise sobre aquela viúva. Não se preocupe, louvado seja o Senhor. Elias conhecia o Deus do céu, a qual ele estava servindo. Quem conhece o Deus do céu de verdade, aleluia, tem paz nos dias de dificuldade. Você tem tido paz nos dias de dificuldade? Ou explode rapidamente como um pavio fumegante, ao invés de confiar no Senhor, diz coisas que desagradam ao Senhor? E uma coisa interessante para nós, aleluia, nesse versículo 13, Elias diz: não se preocupe. Só fala assim no dia de crise quem confia de verdade no Senhor. Elias diz: vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Versos 13, parte B. Aleluia. Ao terminar o versos 13, Elias exige daquela viúva uma condição específica para o milagre. Veja, versos 3, parte B. Elias diz para aquela viúva: mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que tem e traga para mim. Uma condição estabelecida na boca do profeta para que aquela mulher, juntamente com Elias, tivesse a provisão do Senhor. Deus falou claro a mim, Deus falou de uma forma gloriosa sobre a minha vida, e quem ouve o Espírito de Deus vai entender o que o Senhor está falando. Nada mais aqui, irmão, no verso de número 13, esta viúva, ela obedece à voz do profeta, e ela faz as primícias da obediência. Não adianta, você pode vir o ano todo orar, o ano todo cultuar, mas se não tiver obediência, não tem milagre. Aleluia. O que Deus tem pedido para você, irmão, o que Deus tem pedido para você, irmã, através da boca, não só dos pastores que aqui traz a palavra, através dos pastores auxiliares, através dos obreiros, o que Deus tem pedido para você fazer em primeiro lugar, e até hoje não fez. O que é que Deus tem pedido? Pergunta para esse amigo ou amiga, diz: o que Deus tem pedido para você fazer em primeiro lugar, e até agora você ainda não fez? O que Deus tem pedido para você trazer em primeiro lugar para esta igreja? O que Deus tem pedido para você trazer em primeiro lugar para os seus pastores? O que Deus tem pedido para você estabelecer como primícia, aleluia, nesta casa? O que Ele tem te pedido? Eu duvido se Ele não pediu algo na sua vida para você fazer, porque a palavra de Deus, ela não fala com ausentes, a palavra de Deus fala com os presentes, aleluia. O que foi que Deus tem pedido para você estabelecer como primícias de obediência, aleluia, para este lugar? Louvado seja o Senhor. E Deus, irmãos,
Ele já falou para você certinho o que você tem que fazer por esta igreja. Deus já falou com você em detalhes o que você tem que fazer para os seus pastores. Deus já falou no seu coração, na sua alma. E sabe o que você fez? Diga o quê? Você não deu crédito à voz do Espírito Santo. Você achou que essa voz era coisa da sua cabeça. Mas Deus me traz aqui nesta noite para dizer: não era coisa da sua cabeça. Faça o que Ele mandou você fazer em obediência, em primícia de obediência, porque a providência está para chegar na sua vida. Ah, mas eu estou esperando a provisão chegar para me fazer. Não, não é isso que Deus está falando. Faça que Ele, assim como Ele garantiu o sustento do profeta, Ele, quando fala, garante a providência na minha e na sua vida. O profeta Elias fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Elias enfrentou grandes desafios, mas Deus não o desamparou. Diga para alguém, encoraje alguém nessa noite, diga assim: você pode enfrentar grandes desafios, mas Deus não vai te desamparar. Crê ou não crê? Eu creio. Estamos quase terminando. Aguenta só mais um minutinho aí, por favor. O profeta liberou a palavra sobre a vida daquela mulher. A voz do Senhor Deus falando na boca do profeta Elias. Versos 14: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. O que Deus disse aqui para essa mulher, para essa viúva? Louvado seja o Senhor, através de Elias, que mesmo no tempo da sequidão, no tempo da crise, mesmo no tempo do querite seco, do riacho seco, nada ia faltar sobre aquela casa. E é o que Deus está liberando agora. Se não quiser crer, fica aí desatento. Mas a palavra de Deus é a seguinte: mesmo que está em crise, mesmo que venha crise, Deus já tem tudo preparado para o meu e o seu sustento. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Mas veja, a palavra da vitória chegou depois da obediência. A palavra da vitória não veio depois, e quando a viúva pensasse se iria obedecer ou não. Ela obedeceu a ordem de Deus sobre a vida do profeta Elias. Olha, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho e traga para mim. Depois da obediência, a palavra de vitória aconteceu. Muitas pessoas querem inverter a Bíblia. Ninguém muda a palavra. Muitas pessoas querem inverter a palavra, querem ser abençoado antes de obedecer. Só se for na sua Bíblia. Aqui não existe. Primeiro obediência, depois a vitória. Diga bem forte: primeiro obediência, depois a vitória. Se é obediente, vai ter vitória sobre a minha e a sua vida. Louvado seja o Senhor. A viúva obedeceu a voz do Senhor, teve um resultado imediato sobre a sua obediência. Quer ter resultado? Obedece. E todos eles tiveram comida para muitos dias. A palavra de Deus é quem diz que todos eles tiveram a provisão do Senhor para muitos dias. Pode estar com o celeiro vazio, mas debaixo da obediência, a provisão vai chegar. E não vai ser coisa pouca, vai ser grande, que vai durar para muitos dias. Houve uma junção de obediência. O profeta obedeceu à voz de Deus, a viúva obedeceu à voz do profeta. Muitas pessoas acham que estamos aqui para picar um cartão de ponto, que estamos aqui para contar uma história para o auditório. Estamos aqui
para liberar a palavra da verdade sobre a sua vida. E muita gente não crê, muita gente perde o equilíbrio espiritual, não conquista nada, patina, não crê. Por quê? Se fosse fazer o quê? Tem que dizer, fulano lá dos Estados Unidos que viesse pregar, tinha gente do outro lado da calçada. Aí eu creio, rodopio, Deus operou um milagre. Mas aqui, Deus está usando com simplicidade para dizer, obedece porque a provisão já está preparada. Quem crê é abençoado. Quem não crê, eu não posso fazer nada pela sua vida. Aleluia. O resultado na vida daquela mulher foi imediato através da obediência. Diga bem forte para alguém agora: quer ter sucesso? Obedece. Obedece a Bíblia. Obedece Deus. Obedece a palavra ministrada. Todos os dias tiveram a providência, muita comida, não faltou nada. O profeta obedeceu a Deus e a mulher obedeceu ao profeta. Quer ver Deus agir de forma grandiosa na sua vida? Se não obedece, passa a obedecer ao Senhor. E muitos não crêem na palavra, falam, mas não crêem. É preciso crer quando Deus libera a palavra pela boca de uma pessoa de Deus. Segundo Crônicas, irmãos, capítulo 20, versos 20, parte B, diz: crede no Senhor vosso Deus em primeiro lugar, estarei seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Louvado seja o Senhor. Esse versículo foi escrito sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Louvado seja o Senhor. E Josafá foi vencedor. Então você precisa crer naquilo que Deus fala ao favor da sua vida. Versos 19, correndo aqui, logo iremos orar. Versos 19, algo interessante o Senhor falou comigo. Depois de tudo isso, da providência, a comida foi suprida, a provisão sobre a vida desta mulher chegou. Sobre a obediência houve fartura, sobre a obediência houve fartura, sobre a obediência houve fartura, aleluia. Pulando para o 19, louvado seja o Senhor. 17, o filho desta viúva já sofria pela viuvez, ficou doente, de mal a pior, e acabou morrendo. Aleluia. O homem de Deus, ela indagou o homem de Deus, dizendo que o Senhor tinha sido mal para com ela, que o Senhor tinha lembrado os seus pecados para que o seu filho viesse a morrer. O profeta, cheio do Espírito de Deus, disse para ela: dá-me o seu filho. Então pegou o menino nos braços da mãe e levou para o andar de cima. É algo muito maravilhoso que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu lembrei na hora de uma ministração que o bispo também pregou nesse sentido, sobre o andar de cima. Algo glorioso que ficou marcado no meu coração. Mas o Espírito de Deus usa cada um de forma diferente, e Ele trouxe uma palavra diferente para ser liberada na minha e na sua vida sobre esse versículo 19. Então, pegou o menino nos braços da mãe e levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta. Andar de cima, 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 voz alta. Tem dia que é para você chorar, tem dia que é para você gemer, tem dia que é para você falar baixo com o Senhor, mas tem dia que é para você falar com Deus em voz alta, para que seu clamor chegue no andar de cima. Aleluia. O Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa terrível para com essa viúva? Ela me hospedou, me deu alimento, e agora tu mataste o filho dela. Olha que oração do profeta. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes, você já conhece toda essa história, e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. Levou para o andar de cima, orou em voz alta, Deus responde a oração. Levou para o altar de cima, orou em voz alta, Deus respondeu a oração. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias.
O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: o seu filho está vivo. Louvado seja o Senhor. E uma coisa maravilhosa, talvez para você não significar nada, para mim significa tudo e muita coisa a mais. O versos 19: o que você apresenta em oração no andar de cima, que significa o céu, a presença de Deus, por esses dias vai chegar a resposta no andar de baixo, que significa a terra, as nossas coisas aqui nesta terra. 5 pessoas entendeu, mas não tem problema. O que o bispo, o que a minha família apresentar a Deus em oração no andar de cima, vai ter movimento no andar de baixo. O menino voltou a respirar, o menino tornou a viver. Significa que nesta noite, se você depositar com fé no andar de cima, vai chegar resposta no andar de baixo sobre a nossa vida. Mas se você ficar deitado, cochilando, falando baixinho, lembrando da novela, lembrando da série, a resposta não vai chegar no andar de baixo. Mas se todos nós que estivermos aqui aplicar isso aqui que a Bíblia nos ensinou, vai ter resposta, providência no andar de baixo. Você quer ser ousado nesta noite? Diga para alguém: hoje, o que nós apresentarmos, mostra lá para o andar de cima, vai vir resposta no andar de baixo. O que é que você tem que apresentar? É a perseguição, é a calúnia, é a escassez, é o querite seco, é a enfermidade, é a porta que fechou. Não interessa, apresenta com fé, porque a resposta do Senhor vai chegar no andar de baixo. Tem resposta que vai chegar em poucos dias, tem resposta que vai chegar em poucos meses, a resposta que vai chegar em 1 ano e 3 meses, mas vai chegar resposta do céu sobre a minha e a sua vida. Diga bem forte: é nesta noite que eu vou levar as minhas questões para o andar de cima. E por causa da minha obediência, Deus vai mover o andar de baixo. Oh, aleluia! Obedeça em tudo, a provisão não vai faltar. Obedeça em tudo, que mesmo que o riacho já secou, nada vai faltar. Obedeça na bonança, obedeça quando o riacho estiver seco. Obedeça, porque nada vai faltar. Vai ter gente que vai testemunhar, mas será um testemunho de impacto. Eu não estou aqui brincando com o seu sentimento. Eu recebo essa palavra. Não vai ser, irmãos, não é menosprezando os demais testemunhos, mas a palavra que Deus está mandando, e não tem nada escrito, a palavra que Deus está mandando liberar, será um testemunho de impacto. Eu não sei se Deus vai arrancar o câncer de alguém que está lá na tua casa, de alguém que está em outro estado, de alguém que está em outro país, doença, eu não sei o que Deus vai fazer, mas será um testemunho de impacto. E não enrole Deus, por favor. Quando você receber a vitória, procure a auditoria do testemunho e venha glorificar o nome do Senhor. Vai ser um testemunho de impacto. Não, você não está crendo. Vai ser um testemunho de impacto. Vai ser um testemunho de impacto. Vai ter que contar anos
antes, vai ter que contar uma semana antes, porque você vai tomar o tempo. Esse dia, o tempo do testemunho vai ser só teu, vai ser da tua vida, porque o testemunho que você vai glorificar o Senhor será de impacto. Deus está enviando a liberação de causa financeira, mas por favor, não roube Deus. Deus está liberando causa financeira, por favor, seja fiel a Deus. Deus, talvez entrou aqui pessoa com o riacho seco. O riacho está igual aquela terra do Nordeste, tudo estralado, não tem nem um lambari, não tem nada no celeiro, não tem nada na conta, não tem esperança, assim como estava essa viúva de Serepta. Mas a resposta vai vir do andar de cima. A palavra provisão, no termo grego diz apotemar. Olha que coisa forte. Apotemar. Chega a dar força na sua boca para você liberar essa palavra. Apotemar. A apotemar de Deus não vai faltar na minha vida, não vai faltar na minha família. A apotemar de Deus não vai faltar nessa igreja. Quase 30 anos nunca faltou e não vai faltar. Pelo contrário, a palavra de Deus, bispo, para nós não vai faltar, vai sobejar. A apotemar de Deus nessa igreja vai sobejar. A apotemar de Deus sobre a tua vida vai sobrar, vai sobrar. Chega dessa vida de conta-gota. Chega de querite seco. Vai sobrar provisão, vai sobrar a apotemar de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Vire a palma da mão assim, vire a palma da mão, olhe bem para as suas mãos, olhe bem para as suas mãos. Consiga enxergar, não com os olhos carnais, não com os olhos humanos, mas com olhos espirituais. A apotemar de Deus na tua mão, a provisão de Deus na tua mão. Telefone vai tocar, Xerabai suricanta lamai. Vendas extraordinárias serão realizadas, vendas extraordinárias serão realizadas pela sua obediência. Esta é a palavra do Senhor. Quem quiser crer vai desfrutar de água de volta no seu querite. Quem crê vai testemunhar, testemunho de impacto daquilo que o Senhor liberou, a provisão dele sobre a minha vida. Quem acredita na palavra vai dizer bem alto: apotemar. Apotemar. Apotemar de Deus está descendo do andar de cima sobre a minha vida. Creia, creia, creia. Pelo menos feche o olho agora um minutinho. Nós já vamos orar. Diga: a apotemar de Deus. A apotemar de Deus vai descer do andar de cima sobre a minha vida. E nesta noite, você que ouviu a palavra, você vai orar e vai levar suas questões para o andar de cima, e Deus vai responder o movimento da apotemar para o andar de baixo. Eu creio em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite.